Eu concedo, então, a palavra ao senador Fernando Collor de Mello, orador inscrito, pelo tempo regimental. Senhora presidente desta sessão, senadora Ana Rita, senhoras e senhores senadores, gostaria de ressaltar 3 importantes matérias por nós aprovadas ontem aqui no Senado Federal. O primeiro projeto trata da redução de 80% do imposto sobre produtos industrializados vigente para o setor de informática até 2024, com uma infinidade de benefícios, não somente para uma área essencial para a nossa contemporaneidade, mas também com reflexos extremamente positivos para o conhecimento. Em segundo, foi o projeto de lei do novo Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, estendendo a todos os setores de prestação de serviços a possibilidade de adesão ao Super Simples. Com isto, passarão a ser beneficiados os microempreendedores individuais, entre os quais os médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, corretores, dentistas e os demais profissionais liberais. O projeto aguarda apenas agora a sanção presidencial. Outro importante projeto que aprovamos ontem à noite foi o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Trata-se de matéria que regulamenta a Constituição Federal, instituindo a estruturação de uma carreira única, além de dar o poder de polícia à categoria, inclusive com a concessão de porte de armas. Sem dúvida, será um importante instrumento da segurança pública. Em ambos os projetos, participei com esses últimos 2 projetos, sobretudo, participei com afinco no sentido de colaborar com essas matérias que entendo têm grande alcance social, pelo que é justo, e que, no caso específico das guardas municipais, do novo Estatuto das Guardas Municipais, que vem reforçar a segurança pública e, no caso específico do Super Simples, desburocratiza o sistema partidário, o sistema tributário, melhor dizendo. E, por falar em burocratização, assinalo que, em meu último pronunciamento desta tribuna, eu trouxe à reflexão desta Casa um tema reiteradamente debatido na Comissão de Serviços de Infraestrutura e que são autênticos vícios institucionalizados em nossa cultura administrativa: o excesso de burocracia e a obsessão pela normatização. São vezos que se entrelaçam de tal forma e com tanta intensidade que, alternadamente, ora a burocracia é causa da normatização, ora a burocracia é consequência da normatização. O fato, senhora presidente, é que no Brasil o império da lei transformou-se no alimento e na própria razão da burocracia, onde vigora uma verdadeira oligarquia de artigos e parágrafos em permanente profusão. Ou seja, vivemos uma ditadura da burocracia assentada pela tirania da regulamentação. A resultante desta simbiose entre um quadro burocrático e um modelo legalista é a insegurança jurídica. Esta, cada vez mais, figura-se como entrave ao crescimento brasileiro, na medida em que fragiliza o ambiente de investimentos no país, eleva o custo de produção e afeta a competitividade das empresas. Na visão do professor José Pastore, a insegurança jurídica decorre de uma série de fatores, entre eles, abro aspas, a pobreza da negociação coletiva, as leis em excesso e mal redigidas, as interpretações divergentes dos tribunais, os abusos na execução de sentenças com devastadoras penhoras online e a intervenção excessiva de órgãos de fiscalização e do próprio Ministério Público, aplicando multas e desconsiderando contratos e relações entre pessoas jurídicas por mera presunção de fraude. E aqui fecho aspas. Soma-se a isso a constante mudança de regras e regulações em todos os níveis do setor público, caracterizando um quadro cujo exemplo maior começa no topo da hierarquia legal, a Constituição Federal. Como bem asseverou o ex-ministro Almir Pazianotto, a insegurança jurídica no Brasil começa pela história de nossas constituições, e essa instabilidade constitucional contamina toda a estrutura jurídico-política do Brasil.
Trata-se em questão, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, trata-se de uma questão que merece reflexão no que tange ao modelo constitucional que optamos e os rumos do país decorrentes desse modelo. Uma simples comparação é suficiente para exemplificar a instabilidade de nossa estrutura jurídica, política e institucional. Entre 1824 e 1934, portanto, durante 110 anos, o Brasil viveu sob a égide de apenas duas constituições, a imperial, de 1824, e a primeira Carta Republicana, de 1891. Cada uma recebeu tão somente uma emenda. A despeito da divergência que possa haver no campo da opção política em relação aos regimes e sistemas de governo, é fato, porém, que se trata de um dado que reflete a estabilidade, a continuidade e a regularidade daquele período de mais de um século, seja na integralidade do Império, seja na constância da República Velha. Em 110 anos, duas constituições, duas emendas. Uma média de uma Constituição e uma emenda a cada 55 anos, e apenas dois momentos de instabilidade que, de fato, resultaram em mudança radical de nossa ordem política e de nossas instituições. A transição da monarquia para a República, em 1889, e a Revolução de 1930, quando se deu fim à República Velha. Em compensação, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, de 1934 a 2014, portanto, em 80 anos, já tivemos 6 constituições, uma a cada 13,3 anos, e, no total, mais de 150 emendas constitucionais. Somente a atual Constituição de 1988 recebeu, nos seus quase 26 anos de vigência, 88 emendas, a última delas aprovada ontem. Ou seja, uma média de 3,3 emendas por ano, ou uma a cada 4 meses. O resultado dessa volatilidade constitucional verifica-se nas inúmeras turbulências institucionais, nas insatisfações sociais e nas instabilidades econômicas que têm assolado o Brasil nesses 80 anos, além das crises políticas decorrentes de golpes, revoluções, insurreições, sublevações, estado de sítio, fechamentos do Congresso, 2 ditaduras e por aí vai. A explicação para tanta diferença entre esses dois grandes períodos de nossa existência como país independente reside no modelo de Constituição que adotamos a partir da Carta de 1934, quando abandonamos o modelo de normas de conduta para o de normas de organização, denominações estas dadas por Friedrich Hayek. Um modelo, o de normas de conduta, permite que os indivíduos usem sua própria diligência para perseguirem os fins por eles livremente escolhidos. No outro modelo, o de normas de organização, o Estado elege os fins a serem cumpridos por todos, com a necessária exclusão dos demais, sejam ou não do interesse dos diferentes grupos de cidadãos. É o Estado normativista das constituições regulamentares. Ou seja, deixamos de lado a liberdade, a segurança, a estabilidade da norma geral, abrangente e, por isso, invariável, para assumir os riscos da norma restritiva, especificada, detalhada e, portanto, inconstante. Por isso, talvez tenhamos que recuperar o ensinamento de Benjamin Constant, quando, há exatos 200 anos, afirmava que, tal como a Constituição é a garantia da liberdade de um povo, tudo o que pertence à liberdade é constitucional, ao mesmo tempo em que nada há de constitucional no que não lhe diz respeito. Grave também, senhora presidente, é a contaminação, o espraiamento desse modelo legalista a partir da própria lei maior, as normas infraconstitucionais. O resultado disso no Brasil é o cipoal de tipologia normativa das mais diversas hierarquias e alcances, que vitaminam ainda mais a nossa incontrolável burocracia. São leis complementares, leis delegadas e leis ordinárias. São decretos, decretos-lei, decretos legislativos e resoluções. São tratados, acordos e contratos.
São portarias, atos, avisos e circulares? São regulamentos, editais, termos de conduta, instruções normativas, jurisprudências, súmulas e até mesmo pareceres com força de lei. E o pior de tudo, medidas provisórias, instrumento que basta ser publicado por decisão unilateral do Presidente da República, que imediatamente entra em vigor com poder legal. Não é à toa, ainda em meados do século XIX, que o Marquês de Paraná já alertava: quanto mais regulação, pior regulação. Insisto nesse tema da primazia da regulamentação que impera no Brasil, uma vez que esta parece ser um embrião de nossa cultura burocrática, um fenômeno que, antes mesmo de se consolidar no Brasil, já despertava preocupação na mais tradicional democracia liberal do mundo, ainda no século XIX, a Inglaterra. Basta destacar as palavras e os ensinamentos do pensador Lord Acton para detectar os malefícios da burocracia para uma sociedade liberal. Segundo ele, qualquer governo que declaradamente coloca diante dos próprios olhos o summum bonum, ou seja, o bem maior da humanidade, o define e dirige todos os seus esforços para essa finalidade, tende a se transformar numa burocracia. Para ele, a grande característica da burocracia autêntica é a convicção íntima de seus condutores de que as disposições por eles criadas cobrem toda a área da vida e do pensamento humano, ou pelo menos as partes mais importantes deles. Daí o caráter intolerante, monopolizador e intrometido de toda a burocracia verdadeira. E sentencia Lord Acton: a burocracia é revolucionária para o chefe de governo, porque seu poder não está em pessoa alguma, mas no sistema. O Bureau, o órgão complexo, é supremo e funciona bem com ou sem um líder. Em consequência, o chefe que manifesta qualquer tendência reformista tem de temer a burocracia como seu inimigo mais letal e revolucionário. Tais avaliações, senhora Presidente, são também compartilhadas por Henri de Roche, em sua clássica obra Os Mitos Administrativos, em que justifica as dificuldades de se reduzir o aparato burocrático e administrativo em função do que ele chama de as resistências à destruição ou a lei da persistência. Segundo ele, a lei da persistência baseia-se em dois princípios. Um é que todo serviço burocrático é organizado para funcionar sem limite de duração. Outro é que todo serviço burocrático opõe forças ativas e de inércia ao seu desaparecimento. Por isso, com propriedade, ele assinala que não há nada mais sólido e estável dentro da organização social do que um serviço administrativo. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, venho falando desse tema com a serenidade e a consciência de quem promoveu, no exercício da Presidência da República, mudanças significativas na seara administrativa. Por isso, gostaria de fazer um parêntese para citar trecho do trabalho do ex-procurador-geral da Fazenda Nacional, Dr. Cid Heráclito Queiroz, acerca da segurança jurídica no Brasil. Ao abordar em recente trabalho sobre a estrutura exagerada da administração pública e seu histórico de reformas no Brasil, ele comenta: a quarta reforma administrativa e mais recente foi desfechada no primeiro dia do governo Collor, conforme a medida provisória número 158, de 15 de março de 90, transformada na Lei 8.028, de 12 de abril de 90, e que reorganizou toda a administração federal, com o objetivo central de reduzi-la expressivamente. A citada lei vem servindo de modelo para todas as modificações efetuadas até a presente data na organização da administração pública federal. A referida lei, continua ele, reduziu a 12 o número de ministérios. Outro diploma legal, Lei número 8.029, de 12 de abril de 90, extinguiu diversas empresas estatais, autarquias e fundações. Outro mais, Lei número 8.031, de 12 de abril de 1990, criou o Programa Nacional de Desestatização. E as leis número 8.011, de 90, e 8.025, também do mesmo ano, determinaram a venda de mais de 10.000 imóveis residenciais oficiais que haviam gerado no DASP a maior imobiliária do país.
No âmbito do Executivo, continua o Dr. Cid Heráclito, o uso de automóvel oficial foi limitado aos ministros de Estado e secretários executivos e aos presidentes de empresas estatais e autarquias. Infelizmente, continua ele, esse conjunto de relevantes medidas perdeu-se, em grande parte, pela sucessão dos posteriores acontecimentos, e aqui encerra a sua citação. A par disso, senhora Presidente, voltando às lições de Lord Acton, outra importante análise sua consiste na relação direta que ele faz entre a burocracia, a regulação e o exercício do direito. Ao se referir ao caso da Inglaterra, diz ele que a lei suprema é encontrada nos direitos dos indivíduos, não na suposta conveniência do Estado. Porém, a lei civil torna o homem todo sob sua tutela e se coloca a si mesma como providência mundana. E aqui vale ressaltar que aquela época, e por se tratar de um país que até hoje sequer possui uma Constituição formalmente escrita, as observações dos males da burocracia estavam mais centradas nas leis como um todo ou no simples ato de regulamentar, sem sequer alcançar ou mesmo ter conhecimento dos desdobramentos normativos excessivamente detalhados e regulamentadores que verificamos hoje aqui no Brasil. Além disso, o pensador inglês relaciona este vício da regulação ao espírito e à essência do pensamento dos operadores do direito. Talvez esteja aí a explicação, o cerne da característica que ocorre no Brasil, que o Brasil possui sozinho mais cursos de direito do que todo o resto do mundo, como acentuei em meu último discurso. Aqui, no nosso país, são 1.240 cursos de direito, contra 1.100 cursos de direito no restante do mundo inteiro, segundo dados de 2010 da própria Ordem dos Advogados do Brasil. O que não sabemos ainda, o que é a causa e o que é a consequência, ou seja, o veso regulatório é a razão da existência de tantos profissionais do direito ou o fato de termos tantos daqueles profissionais é que explica o nosso hábito de tudo normatizar e, por consequência, tudo burocratizar? Em que pese admitirmos e reconhecermos a importância dos advogados em qualquer sociedade que se sustenta pelos princípios do Estado democrático de direito, o fato é que no Brasil há um evidente desequilíbrio no tocante às expectativas e prioridades de nossa política de formação profissional. Isso acaba refletindo o problema que hoje vivenciamos de falta de mão de obra qualificada nos setores tecnológicos e, mais ainda, naqueles ligados aos diversos segmentos da infraestrutura, por exemplo. Além disso, é um cenário que, aliado à burocracia, afeta diretamente nossa capacidade de inovação, nossa iniciativa de empreendedorismo, nosso desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, o nosso crescimento econômico e social. As prioridades do país, refletidas no modelo administrativo que adotamos, estão bem caracterizadas até mesmo na estrutura funcional e nas carreiras de Estado da Federação. Basta citar a imensa relação de cargos e funções privativas do direito: juízes, ministros, desembargadores, promotores, procuradores, defensores públicos, advogados da União, delegados, consultores jurídicos, entre outros. Em contrapartida, não há sequer uma única carreira típica de Estado reservada a quaisquer profissionais dos inúmeros ramos da engenharia ou mesmo outras significativas áreas como educação ou saúde. Os próprios quantitativos de profissionais demonstram esse patente desequilíbrio. Entre advogados e bacharéis em direito, o Brasil possui 3.700.000 profissionais entre advogados e bacharéis em direito. Em compensação, entre técnicos, tecnólogos e engenheiros, o Brasil soma um total de aproximadamente 1.200.000 profissionais, divididos em cerca de 300 titulações distintas oriundas das engenharias. Ou seja, temos 3 vezes advogados do que todos os profissionais das engenharias juntos, aí reunidos os de nível superior, tecnólogos e os de nível técnico. Dentre esses profissionais, a modalidade mais numerosa é a de engenheiros civis,
porém são apenas 208 mil. Vários outros exemplos revelam nossas carências, sendo quase que inacreditáveis alguns dados, e eu cito aqui vários deles e pediria a Vossa Excelência, Senhora Presidente, que desse como lida essa parte do meu pronunciamento em que demonstro aqui a discrepância entre o número de advogados e bacharéis em direito e os diversos outros campos profissionais. Vale dizer que, no âmbito da pós-graduação, o quadro é ainda mais dramático e inaceitável, Senhora Presidente, e aqui estou concluindo. Dos cerca de 1.200.000 profissionais do setor tecnológico, apenas 38 mil possuem pós-graduação, ou seja, pouco mais de 3%. Enfim, esse é o retrato, em números, dos profissionais da engenharia no Brasil. Contudo, são dados que não se coadunam com as pretensões e necessidades de um país que está entre as 10 maiores economias do mundo. Portanto, Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, passamos da hora de olhar com mais atenção, com mais seriedade e compromisso para os problemas que aqui relacionei e que acrescento os nossos protestos. Passamos da hora de, ao menos, admitir que o Brasil precisa de menos regras e mais simplificação, de menos burocracia e mais bom senso, de menos cursos de direito e mais cursos de engenharia. Muito obrigado, Senhora Presidenta, pelo tempo que me foi concedido. Parabéns, senador Collor de Mello. A solicitação de Vossa Excelência será atendida pela mesa. Muito obrigado.